Oi, gente, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Aqui quem fala é a professora Janaína Matoso, para quem ainda não gravou meu nome. E hoje, através desse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre o desenho arquitetônico, para saber o que seria isso, né? E também sobre planta baixa, que é uma peça gráfica que compõe o desenho arquitetônico, eu diria que uma das mais importantes, tá bom? Então vamos lá. Antes de nós falarmos sobre a planta baixa, nós vamos conversar aqui sobre o que seria esse tal desenho arquitetônico. Gente, o desenho arquitetônico ele faz parte do desenho técnico e ele tem como objetivo estabelecer critérios para elaboração, de projetos e representação de edificações. Então, o desenho arquitetônico ele traz normas específicas para serem aplicadas para a representação de edifícios, considerando as especificidades desse tipo, desse objeto, digamos assim, em relação a outros objetos que também são representados através do desenho técnico. Ok? Eu não vou usar as mesmas normas de representação para representar um avião ou uma peça mecânica como eu utilizarei para o desenho arquitetônico, porque são características construtivas diferentes. Então, por isso que aqui a gente vai estudar especificamente a representação de edificações através das normas de desenho arquitetônico. Gente, a norma principal que estabelece os critérios para a representação de edificações é a norma 6492, NBR 6492. Deixa eu silenciar aqui meu celular para evitar esse barulho. Prontinho. Então, gente, essa norma 6492 vai nos dizer como essas edificações devem ser representadas. Qual que é a utilidade disso? Vamos voltar um tempo atrás. Anteriormente, gente, as edificações elas eram construídas diretamente no canteiro de obras. Então, não tinha a elaboração de um projeto prévio que estabelecia como aquela edificação deveria ser construída. Então, o projetista, o idealizador da obra, ele precisava estar junto do edifício, estabelecendo ali com os construtores como aquela edificação deveria ser construída. No entanto, com o desenvolvimento das normas de representação, digamos assim, dos meios de representação dos edifícios, esse projetista ele conseguiu sair desse canteiro de obras e conseguiu prever com maior precisão essa edificação antes da sua construção. É aí que se inventou o projeto arquitetônico, que é, então, uma antecipação da edificação através do uso do desenho arquitetônico. Isso é muito importante, gente, porque quando eu elaboro um projeto antes da construção da edificação, eu faço uma previsão de vários problemas que podem acontecer ali na edificação e procuro a melhor solução projetual, melhor solução espacial através do uso desse desenho. Então, ao invés de eu ir lá na obra e tentar umas 10 opções de organização funcional para minha edificação, eu faço essas tentativas e erros dentro do meu papel, dentro da minha prancheta, do meu computador, e aí sim eu levo para a obra a melhor solução projetual. Infelizmente, o projeto arquitetônico ainda é um objeto de luxo para muitas pessoas que não conseguem ter acesso a esse tipo de serviço que geralmente é prestado por um arquiteto. Mas isso é conversa para outro momento aqui da nossa disciplina. Pois bem, para eu conseguir explicar para alguém como a edificação deve ser construída, eu preciso de uma série de desenhos. Eu não tenho um único desenho para conseguir explicar e compreender toda uma edificação. Então, esses desenhos, eles são complementares. E aí eu poderia aqui falar resumidamente sobre cada um desses desenhos. Mas eu não vou fazer isso. Vou falar quais eles são e hoje nós vamos explorar apenas a planta baixa. Nós teremos outros vídeos nos quais eu tratarei desses outros desenhos. Então, quais são esses desenhos principais, Principalmente a planta, os cortes, as fachadas, a planta de implantação, situação e locação e a planta de cobertura. Hoje, especificamente, nós falaremos sobre a planta. O que a norma 6492 fala sobre a planta? O que seria essa planta, gente? A norma 6492 fala assim,
que a planta é a vista superior do plano secante horizontal, localizado a aproximadamente 1,5 metros do piso em referência. E aí ele faz aqui uma observação, que a altura desse plano de 1,5 metros pode ser variável para cada projeto, de maneira a representar os elementos que são considerados necessários. Então, nem sempre a altura do plano secante horizontal vai ser de 1,5 metros. Gravem essa informação. Tá, mas eu não entendi nada, professor. O que seria, então, esse plano secante horizontal? Eu trouxe para vocês uma imagem que vai ficar bem claro o que seria esse processo de construção de uma planta baixa. Vejam só. Aqui eu tenho uma edificação. Aqui eu tenho uma edificação, ó. E aí eu vou fazer a planta baixa dessa edificação. O que eu faço? Eu faço, então, um plano secante horizontal, ou seja, um plano de seção horizontal, que vai cortar, ou seja, seccionar essa edificação a aproximadamente 1,5 metros, 1,5 metros. Então, o que eu faço? Depois que eu fiz esse corte através desse plano auxiliar aqui de seção, eu tenho a edificação dividida em duas partes, concordam? Olha só, eu tenho aqui essa parte que está acima do plano de seção e a parte que está abaixo do plano de seção. E o que eu faço com isso? Essa parte de cima do plano de seção, eu vou desconsiderá-la. Mais ou menos desconsiderá-la. Inicialmente a gente vai desconsiderá-la. E eu vou, então, fazer uma vista superior dessa minha edificação seccionada. Aí, assim, eu vou conseguir ver os ambientes internos aqui dessa edificação. Antes de nós passarmos aqui para os outros slides, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. O plano de seção, a 1,5 metro de altura aproximadamente, ele vai cortar, ele vai seccionar alguns elementos construtivos da minha edificação. Olhem só, os elementos que foram cortados, que foram seccionados, estão em preto, que estão preenchidos de preto. E os outros estão sem o preenchimento preto. Então, reparem só que aqui no caso dessa janela, eu não seccionei, eu não cortei essa parte mais baixa aqui da janela, que a gente chama de peitoril. Enquanto a parede ela foi seccionada, a alvenaria ela foi cortada pelo plano de seção. Olha o preenchimento preto. Isso, gente, os elementos seccionados e não seccionados serão representados de maneira distinta lá na minha planta. Então é muito importante que vocês tenham essa compreensão para vocês conseguirem representar corretamente os elementos construtivos lá na planta. E por que é importante, professora, representar de maneira correta os elementos construtivos? Gente, isso aqui é igual uma gramática. Você utiliza um método de comunicação escrita, você precisa, então, dominar a gramática da língua portuguesa, por exemplo, para que as pessoas que leiam aquele material que você escreveu consigam compreender o que você está dizendo ali. E a gente faz isso através de todas as normas que compõem a nossa linguagem. No desenho técnico é a mesma coisa. Eu preciso aplicar corretamente as normas de representação para que a pessoa que pegue o meu desenho consiga compreendê-lo, já que ele vai ter esses mesmos conhecimentos, né, da forma de fazer essa representação. Então, é muito importante que você, enquanto técnico de edificações, técnico em desenho de construção civil, arquiteto, seja lá qualquer sua formação na área da construção civil, consiga ler e executar desenhos técnicos em arquitetura corretamente. Então, vamos lá. Quais são os conteúdos obrigatórios de uma planta baixa? Nós temos, então, as paredes, as linhas de cotas, que vão, então, contar para a gente quais serão as dimensões dos elementos construtivos, o nome dos compartimentos, a área dos compartimentos, as janelas, as portas, as peças do banheiro, da cozinha, da área de serviço, que a gente chama de layout fixo. Então, todos os layouts que eles forem executados dentro do projeto arquitetônico, ele deve ser representado na sua planta, tá bom? Por exemplo, o guarda-roupa, a cama, não, porque eles são mobiliários que não são fixos, ok? As cotas dos pisos dos compartimentos, ou seja, a altura desses pisos, a diferença de altura entre esses pisos. Geralmente, no banheiro eu tenho um rebaixo, não tenho? Então, isso tem que ser mostrado na sua planta. Qual é a diferença de nível entre os ambientes?
a projeção do beiral, que eu vou explicar melhor daqui a pouco, as achuras das áreas molhadas, a linha, o sentido e denominação dos cortes verticais. Eu vou deixar para falar esse último item aqui quando nós formos tratar dos cortes verticais, aí eu volto e trato com vocês aqui sobre a representação deles nas plantas, tá bom? E aí eu trouxe uma observação muito importante. O conteúdo dependerá da fase do projeto. O que acontece? O projeto arquitetônico, ele é destinado a diversas pessoas, a diversas organizações. Então tem um momento que eu vou desenvolvê-lo para apresentar para o meu cliente, para mostrar para ele as minhas ideias para aquela edificação e ele aprovar ou reprovar aquela proposta. Em outro momento, eu vou ter de mandar esse desenho arquitetônico para os outros profissionais que estavam envolvidos na elaboração desse projeto. Por exemplo, eu preciso construir, desenvolver o projeto estrutural dessa edificação. Então, isso é feito a partir do projeto arquitetônico. Então, eu preciso encaminhar esse desenho para o engenheiro que fará o desenho, o projeto estrutural daquela edificação. Portanto, as informações que eu apresento para o meu cliente vão ser diferentes das informações que eu mostro para esse engenheiro, por exemplo. Então, eu preciso saber que fase é essa do projeto arquitetônico que eu preciso e quais serão os elementos que serão necessários naquela planta para esta fase. Em outro momento, nós vamos falar sobre as fases do desenho arquitetônico e isso vai ficar um pouco mais claro para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma planta de uma edificação e eu trouxe também aqui para vocês uma maquete que vai mostrar essa edificação em 3D. E aí eu vou mostrar para vocês lá na maquete como essa planta foi construída. Nós vamos comparar esses elementos construtivos a maneira na qual eles foram representados aqui na planta. Nossa, quase que não sai. Vamos lá então. Aqui eu tenho essa edificação, coloquei uma edificação, coloquei aqui uma edificação que é um quarto e um banheiro, tá, gente? Ela só serve para vocês entenderem as lógicas aqui do desenho arquitetônico, por isso eu peguei uma edificação bem pequenininha para não ter tantos elementos assim para nós discutirmos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, beleza. Gente, olha só, primeira coisa que eu quero que vocês observem. Esse aqui é o nosso plano secante, olha lá. O plano de seção horizontal, que vai seccionar, então, a minha edificação a 1,5 m de altura. Lembrando que, às vezes, eu posso aumentar um pouquinho esse plano e diminuir esse plano, para melhorar a compreensão sobre essa edificação. Mas, para edificações residenciais, geralmente, os elementos construtivos de interesse, eles estão nessa altura, mais ou menos ali de 1,5 m. Então, eu acho que é uma boa altura do plano secante, tá bom? Então, eu já posicionei esse plano secante aqui a 1,5 m de altura. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, onde ele tá passando. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma linhazinha aqui para mostrar para vocês. Olha lá, ele tá passando mais ou menos aqui, ó. Tá? Olha ali. Acho que deu para ver, né? Ok. Então, gente, agora eu vou colocar esse plano secante para funcionar. Ele vai cortar essa edificação, ó, a 1,5 m de altura. Tudo que está acima desse plano de seção eu vou desconsiderar. Olha lá, agora eu consigo ver a edificação por cima, né? Por dentro. E aí eu vou fazer assim, deixa eu posicionar ela aqui do mesmo jeito que está aqui na planta para ficar mais fácil. Aqui, é isso aqui. Deixa eu aqui mudar também a câmera, para ele ficar mais parecido com o que a gente vai ver na planta. Ok, gente. Então é isso aqui que vai acontecer. Olha só. Vocês vão reparar aqui que a primeira coisa que salta aos olhos nesse desenho é exatamente as paredes, porque elas são mais grossas, elas são mais espessas. E por que elas são representadas mais espessas, com linha mais grossa? Porque, gente, as paredes elas foram seccionadas. Olha só, tudo que está azulzinho aqui foi seccionado pelo plano de seção. Olha só, então, as paredes elas foram seccionadas, por isso elas foram representadas em linha grossa. E aí vocês vão perceber que aqui na janela vai acontecer uma coisa diferente, ó. Eu vou ter a janela aqui em linha média, estão vendo?
as linhas aqui de fora. Essas duas de dentro, geralmente a gente representa elas um pouquinho mais espessas do que as duas de fora, tá, gente? Aqui, em função do zoom, não tá dando para ver essa diferença, mas quando vocês forem representar, representem essas duas linhas de dentro um pouquinho mais espessas. Por quê? Elas representam essa janela que tá aqui no meio, ó. Então, elas devem ser um pouquinho mais espessas do que essas duas linhas de fora aqui, que vão representar a alvenaria que está mais baixa aqui, que a gente chama de peitoril, essa parte mais baixa da janela, tá bom? Professor, então essas duas linhas de dentro tem que ser na mesma espessura da parede? Não, de maneira alguma, porque ela é um elemento bem mais fino. Se eu representar ela com linha muito espessa, as duas linhas vão se juntar. Então, gente, sempre façam elas, as duas linhas do meio, um pouquinho mais espessas do que as linhas de fora, mas mantendo, né, uma espessura menor do que a linha da parede, tá bom? Pois bem, gente, então agora vocês entenderam por que essas linhas aqui da janela são linhas mais finas, na verdade, linhas médias, e a linha da parede é uma linha grossa. Ok, vamos falar então sobre as dimensões da janela. Como eu coloco essas dimensões da janela aqui na minha planta? Olhem só, aqui eu tenho 3 números. O primeiro número é 1,5 metros. O segundo, 1,2 metros, e o terceiro, 0,90 metros. Esses números, gente, eles sempre vão seguir a seguinte lógica. O primeiro número é a largura da janela, o segundo é a altura da janela, e o terceiro é o peitoril da janela, ou seja, a distância que essa janela tem, né, entre o piso e o peitoril aqui, ó. A distância que eu tenho do piso até o início da janela é o que a gente chama de peitoril. Ou seja, se eu tenho uma janela de 1,5 por 1,2 por 0,90, essa largura da janela é 1,5, ó. Aqui, ó, daqui para cá eu tenho 1,5. 1,2 vai ser a altura da janela, que eu não consigo ver ela aqui, ó, porque eu estou com o meu plano de seção ativado, mas eu vou tirar ele aqui só para mostrar para vocês. Olha lá, a altura da janela, 1,2, ok? Deixa eu voltar aqui agora. E eu tenho aqui, então, ó, o peitoril, que é a altura entre o piso e o início da janela. Então, eu tenho aqui 0,90, ou seja, 90 centímetros. Então, agora vocês já entenderam a lógica da representação da janela. Ah, professora, mas eu não estou entendendo, porque essa outra janela, a janela do banheiro, ela está representada de uma maneira diferente. Está mesmo, gente. Reparem que o peitoril dessa janela do banheiro é de 1,70, ou seja, 1,70 m. Lembrando que o nosso plano de corte está passando aqui a altura, não é 1,5 m? Isso quer dizer que quando eu seccionei essa edificação aqui, eita, meu negócio parou de funcionar, ó. Quando eu seccionei essa edificação aqui, minha janela ficou na parte de cima. Eu vou voltar aqui para vocês, ó, o plano de seção para vocês verem. Deixa eu desativá-lo aqui, ó, o corte, olha lá. O plano de corte está passando mais ou menos aqui, ó. E olha onde está a janela. A hora que eu ativei esse corte, ou seja, a hora que eu desconsiderei que tudo que está acima desse corte, do plano de corte, a janela foi embora. Mas, gente, a janela é um elemento construtivo muito importante no meu desenho arquitetônico. Então, eu preciso representá-lo. Como que eu vou fazer nesses casos? Quando a janela está acima do plano de seção, eu vou representar essa janela em linha tracejada. Então, aqui eu faço uma linha tracejada aqui na lateral, aqui na outra, e no meio também eu faço uma linha tracejada. Essas linhas vão ser feitas em linha média, tá bom? Muito importante. E aí, eu tenho, então, a representação dessa janela. Recapitulando. Se essa janela tem 0,8 por 0,4 por 1,70, quer dizer que a largura da janela é 0,8, a altura dela é 0,4 e o peitoril, ou seja, a distância entre o piso e o início da janela vai ser 1,70. Tranquilo?
Então, vamos agora para o próximo elemento construtivo. Vamos falar sobre as portas. Olha só, aqui eu tenho duas portas de abertura em arco. O que seria essa porta de abertura em arco, gente? Essa porta mais comum que a gente tem. Ou eu tenho porta de correr ou porta de abertura em arco. Tem também porta sanfonada, mas não é o caso aqui. O que acontece? Quando eu tenho uma porta de abertura em arco, ela deve ser representada aberta na planta, enquanto as portas de correr são representadas entreabertas. Como que eu não tenho uma porta de correr, eu não vou falar dela aqui agora, tá? Em outra oportunidade nós vamos falar sobre as portas de correr. Mas aqui, como eu tenho uma porta de abertura em arco, ela vai ser representada, então, aberta. O que eu preciso representar dessa porta, gente? Eu preciso representar, então, a porta, olha ela aqui. Aqui ela tá meio tortinha, mas desconsiderem, tá? Olha lá, deixa eu fazer isso. Peraí. Aí aqui, ó. Eu vou representar a porta, tá vendo? Ela vai ser seccionada, então é bom que a linha dela seja da mesma espessura que você vai fazer a parte de dentro aqui da janela, tá? Então, ó, essa parte aqui eu vou colocar ela com 80 centímetros. E a espessura da porta, gente, vocês podem colocar aí com 5 centímetros para facilitar a representação dependendo da escala. Mas ela vai variar entre 3 e 4 centímetros, tá bom? E aí eu também faço, gente, um arco de trajetória dessa porta. Esse arco existe? Só de olhar para cá e olhar para a porta da sua casa, você sabe que o arco da trajetória da porta ele não existe. Então, ele não deve ser representado com uma linha média, ele tem que ser representado com uma linha muito fina. A linha mais fina do desenho que você vai executar vai ser a linha aqui do arco da porta e de outros elementos que eu vou falar logo mais, tá bom? Então, gente, vocês vão colocar aqui, então, o arco da porta. E aí, eu quero aproveitar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Olhem só que importante isso aqui. Se a porta, essa distância que eu tenho aqui entre a parede e o início da porta, eu vou mostrar ela aqui na maquete para vocês, ó. É esse pedacinho aqui de alvenaria, esse pedacinho de nada aqui, ó. Estão vendo? Ele se chama boneca da porta. Se a boneca da porta tiver menos de 10 centímetros, aliás, se tiver 10 centímetros a boneca da porta, eu não preciso cotar essa boneca da porta. Então aqui vocês vão perceber que a cotagem, ou seja, a definição aqui das dimensões, ela fez aqui a cotagem da espessura da parede e depois já fez a cotagem entre essa parede e esta aqui, que é de 1,5 m. Vocês estão percebendo que a boneca da porta não foi cotada. Isso significa que ela tem 10 centímetros. Então eu já sei quando eu for construir a edificação, ou vocês quando forem reproduzir uma planta, né? Vocês já sabem que essa dimensãozinha aqui é de 10 centímetros, ok? Daqui até aqui, ó, obviamente, eu tenho a largura da porta, que nesse caso é 80 centímetros. Vocês lembram lá da minha janela, que eu sempre colocava aqui, ó, largura, altura e peitoril? Porta não tem peitoril, porque ela já é posicionada rente ao piso. Então aqui, no caso da porta, vai ser a mesma lógica, ó. Eu não tenho peitoril, mas eu tenho largura e altura. Então a largura da porta é de 80 centímetros, 0,80 metros. Então aqui, ó, eu sei que isso aqui tem 0,80. Se isso aqui tem 0,80, aqui daqui para cá também tem 0,80. Quando os alunos vão desenhar, incrivelmente eles falam assim, professora, mas eu não sei essas dimensões. Mas olha só, se você sabe que daqui até aqui tem 10 centímetros, porque não foi feita a cotagem, você consegue desenhar esse pedacinho aqui, né? Daqui para cá tem a largura da porta. Opa, tem a largura da porta, que é de 80 centímetros. O que sobrar é esse pedacinho aqui. Ok? Então, vocês têm aqui todas as medidas necessárias. Muito bem. Vamos ver o que mais que eu tenho para falar. Tá, outra coisa. Gente, quando a janela ela está centralizada na parede, também não há necessidade de fazer a cotagem das paredes que eu tenho do lado dessa janela. Então, vejam aqui no banheiro, por exemplo. Olha lá, eu tenho aqui uma janela que ela tem 80 centímetros de largura, não é isso? E essa janela de 80 centímetros de largura, ela está posicionada nessa parede do banheiro que tem 1,30 m,
ok? Então, daqui para cá tem 1,30 m e a janela tem 0,80 metros. Reparem que não tem uma cotagem da parede até o início da janela. Mas, se não está definida essa dimensão, quer dizer que essa janela está centralizada nessa parede. Então, fica fácil de descobrir qual é o tamanho dessa parede e dessa parede aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó, que parede é esta. Aqui, ó. Só um momento. Olha lá, é essa parede aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Essa parede tem 1,30 m e a janela tem 80 centímetros, então é só subtrair. 1,30 m menos 0,80 vai dar, então, 50 centímetros. 50 centímetros dividido por 2 vai ter, então, 25 centímetros aqui, mais 25 centímetros aqui. Então, daqui para cá tem 25 centímetros. Vamos medir. Se estiver errado aqui, a culpa não é minha, não. Ó, 25 centímetros, 0,25 metros. E desse lado aqui também. Não cotei porque eu sei que essa janela está centralizada na parede desse cômodo. Agora, olhem só. No caso dessa janela aqui, ó, vocês vão ver que ela foi cotada a distância dela até a parede. Por que motivo? Porque de um lado eu tenho 1 metro e do outro eu tenho 1,20 m, ou seja, essa janela não está centralizada nessa parede. Por isso que ela foi indicada aqui as duas cotagens, tá bom? Outra coisa muito importante, gente, a definição aqui, ó, das dimensões e o nome do ambiente. Olhem só, aqui eu vou sempre escrever quarto. A NBR 6492 determina que essa letra quarto aqui seja executada com uma altura de 5 milímetros. Debaixo do quarto centralizado em relação ao nome, né, do ambiente, eu vou ter a área desse ambiente. Então, aqui eu tenho 14,47 metros quadrados. Sempre a dimensão da área aqui vai ser em metros quadrados. E eu tenho aqui embaixo um símbolo de nível, que aqui é 0,10, ou seja, 0,10 metros. Ah, professora, eu não entendi nada sobre o que seria, então, esse símbolo de nível. Gente, olhem só. Aqui no quarto, esse piso está no nível 0,10 metros. Ao passo que aqui no banheiro, ele está no nível 0,08. Se eu subtrair 0,10 menos 0,08, vai sobrar 0,02 metros, ou seja, 2 centímetros. Isso quer dizer que o banheiro ele está 2 centímetros mais baixo do que o nível do piso do quarto. Então, tem um pequeno degrau entre esses dois ambientes. E vamos comprovar a existência desse degrau? Olha só, essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo, ela é uma linha que mostra a diferença de nível entre esses dois ambientes. Então, essa linha vai ser executada em linha média, tá bom? Ela vai mostrar, então, a diferença entre esses dois ambientes. Essa linha, ela repete aqui, ó. Aqui ela ficou um pouquinho menor do que deveria ser, tá? Esse buraquinho aqui não deveria existir. Mas essa linha aqui, ó, ela vai mostrar que esse piso, ele está num nível diferente desse aqui. Ok? Então, eu preciso fazer essa linha em linha média, beleza? Outra coisa importante, o mobiliário, como ele deve ser representado? Gente, o mobiliário, eu preciso obrigatoriamente representar um mobiliário fixo, ou seja, a pia da cozinha, o lavatório do banheiro, o vaso sanitário, o box, o chuveiro, que mais? Tanque de lavar roupa, tanque da área de serviço. Esses elementos devem sempre ser representados no projeto arquitetônico, no desenho arquitetônico. O que não é obrigatório? Os mobiliários que não são fixos. Por exemplo, a cama, essa mesa de trabalho, a mesa de cabeceira, o guarda-roupa. Esses são elementos opcionais, mas os mobiliários são sempre representados em linha média. Ok? Então, gente, muita atenção. Quando vocês forem executar aqui o mobiliário, vejam se é necessário representar um mobiliário fixo, um mobiliário que não é fixo ou não. Como eu vou decidir isso? Depende. Se eu for apresentar esse projeto para o cliente, às vezes é melhor deixar o mobiliário inteiro para ele conseguir compreender
aquele ambiente, né? Porque ele tem uma ideia melhor sobre o tamanho do ambiente, porque o seu cliente muitas vezes não vai ter a compreensão de uma sala de 4x3. Ai, o que seria? Será que essa sala é grande? Será que essa sala é pequena? Ele não vai ter essa compreensão, mas se você colocar o mobiliário, o sofá, o rack, ele vai ter uma ideia da dimensão desse ambiente. Então, nesses casos, esse mobiliário ele é muito importante. No entanto, nas fases mais avançadas desse projeto, como o projeto que vai para o canteiro de obras, às vezes é melhor você suprimir esse mobiliário, porque ele não vai fazer diferença nenhuma na hora de construir a edificação e vai acabar poluindo o desenho, porque esses desenhos que vão para a obra têm muito mais informações de cotagem, especificação de materiais, então nesses casos é melhor a gente suprimir esse mobiliário, tá bom? Em geral, quando a gente faz uma cotagem do desenho, né, a gente acaba tirando esse mobiliário fixo, o mobiliário móvel, para deixar o desenho mais limpo e facilitar a compreensão dos elementos mais importantes, ok? Vamos lá. Outra coisa super importante. Como vocês viram aqui, eu tenho um contorno aqui, ó, em linha tracejada e que está escrito projeção da cobertura. O que isso me indica? Que essa edificação tem um telhado com beiral. Aí eu vou mostrar esse beiral aqui para vocês. Vocês vão perceber que, primeiramente, ó, quando eu corto a minha edificação 1,5 m de altura, eu não consigo ver o telhado. Viram só? Não consigo enxergar esse telhado aqui nessa edificação. Então, isso significa que o telhado está acima do plano de seção. Ou seja, o telhado ele não vai ser representado em linha contínua. Eu vou apagar aqui e mostrar para vocês. Ó, o telhado está aqui. Essa dimensão aqui que o telhado avança além da parede externa da edificação se chama beiral. Nem sempre o telhado vai ter beiral, gente, mas nesse caso aqui tem. E aí vocês vão perceber que esse beiral é de 60 centímetros. Ok? Então, como que eu represento isso na minha planta baixa? Essa projeção, já que ele não aparece aqui, ó, ele vai aparecer em linha tracejada. Ó, esse contorno aqui do telhado aparece em linha tracejada dentro do meu desenho. Então, vou mostrar aqui para vocês. Uma coisa muito importante em relação a isso, gente. Reparem que quando eu executo uma linha tracejada, essa linha tracejada ela tem uma continuidade, uma homogeneidade na sua construção. Em que sentido? Reparem que os tracinhos aqui ó, são todos do mesmo tamanho e eles têm o mesmo espaçamento de um para o outro. Isso é muito importante porque dá uniformidade para o meu desenho e eu avalio isso quando eu vou corrigir os trabalhos dos meus alunos. E aí, vocês... professora, eu preciso milimetrar, então, marcar lá no meu escalímetro para fazer a execução da linha tracejada? Não, gente, não é desse jeito. Mas quando vocês forem executar, vocês precisam se atentar para que a linha tracejada seja executada de uma maneira uniforme, tá bom? Outra coisa, a linha tracejada, quando ela vira aqui, ó, quando ela vira aqui a 90 graus, ela sempre é concordada, né, com um L, ó. As linhas, elas se juntam aqui, ó, como vocês podem ver aqui na imagem. Estão vendo? E reparem só que o padrão do tracejado na janela é o mesmo padrão do tracejado que acontece aqui no contorno da minha edificação. Isso é muito importante. Então, às vezes, o aluno com preguiça de executar essa linha tracejada aqui do contorno da edificação, faz uma linha tracejada que ela tem uns, que ela tem uns 3 centímetros de extensão cada tracinho. Não, gente, vocês têm que fazer um tracejado menor, porque se eu colocar uma linha de 3 centímetros aqui no banheiro, o que vai acontecer? Um traço já vai ocupar a janela toda. Então, não faz sentido. Faça um teste do melhor padrão de tracejado a ser aplicado em função do tamanho dos objetos dos elementos que essa linha vai ser aplicada, né? E também isso vai variar em função da escala que eu estou utilizando. Outra coisa muito importante, os ambientes que a gente diz, as áreas úmidas, que são banheiro, área de serviço, varanda, cozinha, eles devem ter, então, uma achura que vai indicar que essa é uma área molhada. Então, essa é uma achura que a gente chama de achura de piso. O
que é importante nessa achura de piso, gente? A achura de piso ela deve ser executada em todos os ambientes molhados com o mesmo padrão. Por quê? Ela não representa a paginação, ou seja, a distribuição das peças cerâmicas do jeito que elas vão acontecer na obra. Elas só indicam que essa é uma área molhada. Então, quando eu for executar, é importante eu manter o mesmo padrão em todos os ambientes para que haja uma uniformidade no meu desenho. E qual deve ser a espessura dessa linha? Gente, a linha de achura é uma linha finíssima, é uma linha fina. É a mesma linha que você usou para fazer aqui, ó, o arco da porta. Ela tem que ser visivelmente mais fina do que os outros elementos construtivos que eu estou executando no meu desenho. Isso é muito, muito, muito importante. Tudo bem? Eu vou dar uma olhadinha geral aqui para ver se eu não estou esquecendo de nada. Sobre cotagem, eu vou fazer depois um vídeo específico sobre ela, para que vocês consigam fazer com bastante precisão. Não vou fazer isso hoje, senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu acho que seria isto. Deixa eu pensar. Sim, eu acho que é isto, então. Outra coisa, gente, quando vocês forem executar o nome do ambiente, a área e o símbolo de nível, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um gabarito desses símbolos, para ficar mais fácil para vocês na hora de executar, tá bom? É muito importante que vocês usem o gabarito, porque vai ser o gabarito que vai garantir uma maior visibilidade, né, e uma uniformidade dessas legendas, porque senão vocês vão acabar fazendo muito pequeno. E para evitar que vocês precisem ficar medindo todas as vezes que forem executar uma legenda, lá no gabarito já tem o tamanho da letra, então vocês vão só colocar o gabarito debaixo da folha que vocês estão desenhando e escrever por cima ali do gabarito. Não precisa fazer as linhas que tem no gabarito, viu, gente? É só colocar o gabarito por baixo e reproduzir e fazer o desenho das letras, tá bom? Muito importante usar a caligrafia técnica para fazer essas legendas, sempre letra maiúscula, e mantendo a uniformidade das letras, tendo cuidado para as letras começarem na parte de baixo, né, e terminarem na parte de cima das linhas que tem lá no nosso gabarito de símbolos, tá bom? É muito importante isso. O aluno que não usa o gabarito, eu vejo na hora, eu bato o olho e sei, fez sem usar o gabarito. E outra coisa também, não se esqueçam, letras maiúsculas, nada de fazer variação de maiúsculo e minúsculo nesse tipo de legenda, porque é um desenho técnico e deve ser feito de acordo com as normas de desenho técnico, ou seja, letras maiúsculas, ok? E outra coisa, gente, a dimensão das portas e janelas também é com uma altura de letra de 3 milímetros. É a mesma altura de letra que vocês vão usar aqui para fazer a área do ambiente. Lá no gabarito também tem a altura de letras para vocês aí. Podem baixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No próximo vídeo nós vamos aprender como nós executamos uma planta baixa e por hoje é só. Tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai explorar, então, qual é esse passo a passo de execução da planta. Tchau, tchau para vocês. Obrigada pela companhia.